Olá, nesse vídeo eu estou encerrando a abordagem que estou fazendo sobre a estrutura dos tribunais de contas no Brasil e vou tratar da função do Tribunal Pleno, que é a instância máxima que compõe a estrutura dos TCs. Está aí, né? Então, no nosso edifício imaginário, ele ocupa o último pavimento, o pavimento superior, e é ele, então, que encabeça os tribunais de contas. Ele funciona como órgão diretivo dos tribunais de contas. O que faz essencialmente o Tribunal Pleno? Essencialmente, ele julga os processos. Prestação de contas, representações, denúncias, consultas, ele analisa aposentadorias, enfim. Ele é quem profere a decisão final. Mas também ele pode funcionar como uma instância saneadora máxima. Ou seja, assim como o relator saneia os processos, o tribunal também pode sanear esse processo. De tal forma que, se ele encontrar em determinado processo ainda dúvidas ou lacunas de informação que inviabilizem o julgamento desse processo, ele pode retornar esse processo para o relator para então ele corrigir a falha e posteriormente ser julgado novamente e apreciado pelo Tribunal Pleno. Então, essencialmente, o Tribunal Pleno é um órgão julgador e, excepcionalmente, ele é um órgão saneador de última instância. Como é que é a composição dos tribunais plenos? Aqui eu vou me ater à composição dos tribunais de contas dos estados. Então, nós já sabemos que há 7 conselheiros que são titulares. Aqui no Amazonas temos 4 conselheiros substitutos. Então, dos 7 conselheiros, à esquerda, que está aí em negrito, nós temos 4 conselheiros que são escolhidos pelas Assembleias Legislativas Estaduais e nomeados pelo governador do estado. Do lado direito, aí nós temos 3 conselheiros titulares que estão em cores diversas, e aí nós temos uma composição diferenciada. Essa primeira composição, um deles é representado pelos conselheiros substitutos, ou seja, para preencher a vaga desse cargo de conselheiro titular, só pode ser um conselheiro substituto, ninguém mais, somente ele. Então, essa é uma cadeira cativa que os conselheiros substitutos possuem no Tribunal Pleno. Na outra ponta, nós temos uma outra cadeira cativa, que desta vez pertence aos procuradores de contas. Quem for escolhido só pode ocupar o cargo se for procurador de contas, ninguém mais. Então, nessa cadeira só senta um procurador de contas. Por fim, nós temos uma vaga que é de livre escolha do governador. Então, o governador pode escolher qualquer um, inclusive um procurador de contas ou um conselheiro substituto, para sentar nessa cadeira. Então, ele escolhe e ele nomeia. Evidentemente, desde que preencha os requisitos constitucionais e legais. Então, essencialmente, essa composição dos tribunais plenos do Brasil relativamente aos TCEs, aos Tribunais de Contas dos Estados. Há uma particularidade nos Tribunais de Contas, que são os órgãos fracionários. Tanto no TCE Amazonas quanto no TCU, nós temos a figura das câmaras, primeira e segunda câmara. Qual é a função dessas câmaras? Essas câmaras julgam processos de menor complexidade, tais como parcelas de convênios, aposentadorias, reformas, pensões, adiantamentos. Então, são processos que não demandam muita dificuldade para serem enfrentados, julgados, analisados. As questões mais complexas, então, são deixadas para o Tribunal Pleno, tanto no TCU quanto no TCE Amazonas. São as prestações de contas, as denúncias, as representações, as consultas. Então, esses processos têm um foro privativo, que é da competência do Tribunal Pleno. No caso do TCE Amazonas, a composição é de 7 conselheiros e mais 4 conselheiros substitutos, aqui no caso do Amazonas. No TCU, nós temos a figura dos 9 ministros e mais 4 ministros substitutos. Em ambos, nós temos também a figura do Procurador-Geral de Contas, que compõe também as reuniões do Tribunal Pleno.
Inclusive, as reuniões não podem começar sem a presença do procurador de contas. Então, essencialmente, é isso. Eu vou passar agora em revista, rapidamente, mostrando para vocês quem é que atualmente ocupa a função de conselheiro no TCE Amazonas, conselheiros titulares. São todos esses aí, né? Conselheiro Iara, o conselheiro Josué Cláudio Souza Neto, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Mário de Mello, enfim, todos esses que estão aí compõem o colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E nós temos também a figura dos conselheiros substitutos. Um deles é o que vos fala. Nós temos aí o Mário Filho, nós temos o Luiz Henrique, temos o Albert Furtado. Então, nós compomos o rol dos conselheiros substitutos do TCE Amazonas. No TCU também não é diferente. Nós temos a figura dos ministros titulares, são 9 ministros. Temos aí o ministro Raimundo Carreiro, Jorge Oliveira, ministro Haroldo Cedrais, ministro Augusto Nardes, ministro Benjamin Zimmermann, que inclusive é egresso do cargo de ministro substituto, e temos a figura dos conselheiros substitutos aí, ministro Benquerer, Marcos Benquerer, ministro Augusto Sherman, ministro André Luiz, que inclusive se aposentou agora recentemente, e o ministro Verda de Oliveira. Então, esses compõem os ministros substitutos no TCU. Pessoal, é isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Finalizo aqui, então, os meus comentários sobre a estrutura dos tribunais de contas no Brasil. Espero que você tenha aprendido, conhecido um pouco mais sobre como é que eles funcionam. Já te convido a você para se inscrever no meu canal, curtir aí os vídeos e me ajude a compartilhar conhecimento, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção dispensada.